A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 15 de março de 2024, uma sexta-feira, uma semana que está terminando, nos preparando para iniciar mais um final de semana, espero que na presença do Senhor. Quero compartilhar o meu devocional de hoje, que encontra-se no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Precisamos estar atento ao tempo de cada coisa, a cada estação. O tempo é algo que precisamos respeitar. Tudo tem sua fase, tem o seu momento. E quando queremos talvez pular determinado tempo, ou mesmo acelerar ou atrasar, ou não mudar de fase, isso pode gerar um transtorno muito grande para a nossa vida. Algumas vezes estamos vivendo um tempo bom, no qual nos acomodamos. Deus está sinalizando para encerrarmos essa fase e iniciarmos outra, mas ficamos apegados e não queremos abrir mão. Ou outras vezes estamos vivendo num tempo ruim, tempo que precisamos se mexer, olhar para novas direções, para novas estratégias e ficamos persistindo nesse tempo difícil e nesse erro. Precisamos estar atento ao tempo que estamos vivendo, ao que Deus está querendo nos mostrar e dizer pela fase que estamos passando. Precisamos aceitar o melhor de Deus para a nossa vida. Para tudo há-se um tempo, diz Salomão. Há um tempo para sorrir, para festejar, mas também há um tempo para morrer, para viver um luto, para chorar, para viver as perdas. Precisamos estar emocionalmente equilibrados, com o fruto do Espírito aguçado, para podermos viver cada estação da nossa vida de forma apropriada. Precisamos estar atento aos sinais de Deus, ao que Deus está mostrando para a gente. Será que a fase que estamos vivendo é para a gente encerrar, iniciar outro ciclo da nossa vida? Ou não? Será que é para ficarmos vivendo o que estamos passando, aceitar o que está passando por um tempo e não tentar ficar acelerando ou pulando? É preciso ficar atento aos sinais que Deus dá. A meditação de hoje diz: viver a fase em que estamos nos prepara para a vida. É como se nós imaginássemos uma criança que ela não passa pela fase pré-escolar, escolar, pré-adolescente e ela migra diretamente para a fase adulta. É mais ou menos isso que acontece quando insistimos em pular as fases da nossa vida, a não respeitar o período que Deus está pedindo para nós vivermos. O adulto é necessário que ele nasça, que ele seja criança, que ele passa por todas essas fases da infância, entre na pré-adolescência, aquela alteração, aquela metamorfose, aquela cascata de hormônio, passa por toda a adolescência e inicia a vida adulta. Precisamos obedecer o que o tempo nos diz. Obedecer o que Deus está mostrando através do tempo em que estamos vivendo. Isso é sabedoria. Precisamos estar conectados à voz do Senhor Jesus. A leitura bíblica de hoje encontra-se em Marcos 14 e eu quero compartilhar uma das passagens mais emblemáticas que Jesus viveu. Está em Marcos 14, versículo 3 ao 9, que diz assim:
Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume do nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Irmãos, essa passagem antecede alguns dias antes da crucificação de Jesus. Ele estava passando por Betânia, entrou na casa de Simão leproso com os seus discípulos, e essa mulher, ela entrou na casa, ela estava com um vaso contendo um perfume muito valioso. Ele era tão valioso que a história nos diz que representava o salário de um ano inteiro de um trabalhador comum para poder comprar esse perfume. Era como se hoje, né, um salário mínimo por volta de R$ 1.500 valesse quase mais de R$ 15.000 esse perfume, de tão valioso que era. Naquele momento, essa mulher, ela ungiu Jesus, ela quebrou esse perfume nos pés de Jesus. E todos se escandalizaram na hora, falando como que pode ela desperdiçar esse perfume nos pés de Jesus para banhar Jesus. Inclusive, em outra passagem diz que Judas Iscariotes vai comentar sobre o valor desse perfume e o ato que essa mulher fez. Jesus, na hora, repreendeu todos aqueles que estavam escandalizados e disse: os pobres vocês sempre terão, mas a mim não. E o que ela fez será lembrado pelo resto do tempo que for divulgado esse evangelho. Olha que passagem maravilhosa. Esse ato dessa mulher diz muito sobre o que é a verdadeira adoração a Jesus. Essa mulher, tendo consciência que Jesus era Cristo, o que ele significava a presença de Jesus naquela casa, ela quis fazer o melhor para Jesus. Ela quis fazer um ato que realmente impactasse Jesus. E Jesus, ele aceitou, pois ele entendeu a pureza do ato daquela mulher. O quanto aquela mulher estava valorizando a presença dele, estar na presença dele. Quantas vezes estamos na presença de Jesus, temos a oportunidade, através do Espírito Santo, de adorar verdadeiramente, de te louvar, de orar, de conversar com ele, de fazer um ato onde demonstra a nossa fé, a nossa adoração, e nós não fazemos o mesmo. O interessante é que, como nós, as pessoas ao redor deram as desculpas que a princípio parece sensata. Senhor, mas vamos ajudar os pobres com o valor desse perfume. E muitas vezes deixamos de fazer algo para Jesus, de algo para a igreja, para o evangelho de Jesus, que pode realmente impactar tanto Deus quanto as pessoas. Nós não deixamos, sempre com argumentos que parecem fazer sentido. Ai, eu trabalho demais, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro.
Eu tenho que me dedicar a outras coisas que são da minha responsabilidade. Mas isso mostra muito sobre quem somos nós. Quem somos nós diante a Deus. O que Deus significa para cada um de nós. Até parece fazer sentido. Mas Jesus, que possui a suprema sabedoria, o supremo conhecimento, conhece cada um de nós. Ele sabe qual é a verdadeira intenção de cada um. Jesus, naquele momento, ele soube a verdadeira intenção daquela mulher e também daqueles que murmuravam sobre o valor do perfume e o que poderia fazer com aquele perfume. Com Jesus não temos como ter barganha, não temos como dar desculpa, pois ele sonda, ele examina a mente e o coração de cada um, e ele sabe o significado real da atitude de cada um. Hoje precisamos meditar o que estamos fazendo para adorar realmente Deus. Precisamos também sondar a nossa mente e o nosso coração, nos autoavaliar, nos autocriticar, se naquele momento nós parecíamos mais com a Maria ou com os discípulos murmuradores. Quem é você hoje? Na presença de Jesus. Você é como a mulher que quebra o perfume, que é o melhor que ela tinha, sem ligar pelo valor, sem ligar pela perda financeira que ela estava tendo? Ou você é como Judas Iscariotes e os demais pessoas que estavam ao redor de Jesus, onde murmurava como que essa mulher pode desperdiçar esse perfume nos pés de Jesus? Precisamos meditar quem somos nós. Hoje Jesus está clareando a nossa mente, está dizendo quem ele espera que sejamos. Ele espera que sejamos como Maria. Que palavra maravilhosa, que direção espiritual maravilhosa. Que possamos valorizar mais Deus, que possamos agradar mais a Deus, que possamos derramar a nossa verdadeira adoração a Jesus, pois é isso que vale a pena na nossa vida. Jesus, no Sermão da Montanha, ele nos disse: o que adianta adquirir, acumular riquezas na terra? O ideal é buscar as riquezas do céu, que as outras coisas serão acrescentadas. Que essa palavra possa fazer sentido para a nossa vida e possa mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar e nos conectar mais próximo ao Senhor. Deus abençoe a vida de cada um. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.